Fazer os alimentos direto no fogo talvez seja a forma mais antiga de preparo da humanidade. E a partir daí, cada cultura desenvolveu técnicas específicas com ingredientes e cortes também específicos. E é essa diversidade que a gente encontra em eventos como a churrascada. Agora eu vou bater um papo com Marcelo Vanderlei, que é um dos organizadores desse evento aqui em Minas Gerais. O Marcelo, o churrasco, além de ser uma técnica das mais antigas, de cocção, é muito conhecido no Brasil, mas muito se engana quem pensa que é só daquele jeito de fazer churrasco que acontece nos finais de semana, nas famílias, não é? E ser como responsável por dois grandes eventos de churrasco, de fazer carne assada, fazer comida assada em Belo Horizonte, que é o Fuegos, e agora você é o representante local do Churrascada, o organizador local do Churrascada. É isso mesmo? Como é que estão esses dois eventos e como é que é isso de fazer carne no fogo? João, o churrasco mudou muito, né? Ele deixou de ser visto daquela maneira que ele era visto, simplesmente a carne ali na grelha, no carvão, e começou a ser admirado por várias pessoas e vários especialistas que utilizam várias técnicas e hoje você pode perceber, nós temos assadores tão famosos quanto os chefes de cozinha, né? Uhum. E a carne de segunda, ela deixou de ser de segunda. Uhum. Hoje, qualquer carne, ela é nobre. Qualquer corte vai muito do perfil do alimento, do corte, de quem está fazendo, os ingredientes que são utilizados em conjunto. Uhum. Então, essa história de carne de segunda, ela passou. O que fica são diferentes técnicas. São diferentes técnicas, métodos de cocção. Nós temos cortes que são elaborados em 48 horas. Uhum. Existe a preparação, depois ela tem um pré-preparo e ela vai ali maturando e vai cozinhando ali durante 1, 2 dias para depois a gente colocá-la no front para poder apresentar e servir. Então, é bastante coisa. E o Churrascada e o Fuegos têm essa proposta de trazer essas diferentes técnicas, diferentes cortes. Pode falar um pouquinho dos eventos? A Churrascada ele é um evento já bem consolidado, é um evento que inclusive nos alimentou de criar o Fuegos. Ele foi um paradigma muito importante. Começou em São Paulo, né? O evento começa em São Paulo em 2015. Com a agência Halt, o Felipe, a Versa, que se une lá com o Debete e o Botino, que são dois caras que têm um grande assador e um grande curador. Aí começam essa história e se disseminam isso para o Brasil inteiro e são hoje os principais. O principal evento de churrasco hoje do Brasil é a Churrascada. Saiu de São Paulo, agora acontece em várias cidades do Brasil, né? Exatamente. E foi com essa inspiração que nós construímos o Fuegos aqui. Uhum. E como é que vai funcionar no dia? São vários assadores que vêm de vários cantos do país e daqui também da cidade, que se juntam e cada um faz uma coisa diferente? Como é que é? Isso, vamos lá, uma minuciosa curadoria elaborada, né? O Botino ele é responsável por isso e ele vem encaixando as peças. O assador responsável por cada tipo de alimento, por cada tipo de cocção, aquilo vai sendo elaborado, ele vai conversando com as pessoas. Dá para dar algum exemplo do que vem lá para o festival? Da churrascada, né? Adiantar alguma coisinha? Não, a churrascada tem várias coisas muito bacanas, entendeu? A gente vai fazer, por exemplo, puxando um pouquinho para Minas, né? O Flávio Trombino, ele vai fazer um tacho de doce de leite, ele vai fazer um tacho de goiabada num fogão feito especialmente para aquilo, entendeu? De barro, entendeu? A gente traz a loura do bar da loura do Mercado Central, né? Que é o principal bar lá de tirar gosto, de petisco, de coisa de mineiro. Então, traz ela fazendo aquelas comidas dela na brasa, entendeu? Então, você fazer um fígado com giló na brasa é uma coisa bem inusitada, bem diferente. Vindo de fora, nós temos Roberta Violi, que vai fazer os leitões dele assados, que são muito bacanas. Paula Labac, que vai fazer um cupim maravilhoso. Então, enfim, você tem uma série de assadores. Mário Portela, que volta com o seu tradicional boi inteiro, ele vai fazer um búfalo inteiro na churrascada. Entre outros, enfim, do Brasil afora, que vão trazer muita coisa interessante com
churrasqueiras, com ferragens de todo tipo. Mais do que só a comida, né? Os chefes, os assadores montam, né, as estruturas diferentes Os caras Aí vira um criam. show, né? Também ver a galera cozinhando e finalizando os pratos na hora. É um show. Você assar um búfalo inteiro, por exemplo, ele ficar ali 48 horas, né? Dá vontade de chegar antes para ver. Ele não consegue ir embora para dormir, para poder abrir o evento, porque a gente quer ver a coisa acontecendo. Então tem essa energia, né? O evento começa às 13 horas, a churrascada, não. Dia 8 de junho, né? Dia 8 de junho, às 13 horas. Não, ele começa dia 7, que a gente chega para começar essa história toda e não consegue sair de lá. E fica todo mundo batendo papo e, na maioria das vezes, viramos à noite para poder entregar o evento da melhor forma lá no outro dia e é sensacional. E como é que é a relação das pessoas que participam dos eventos? Ficam curiosos com as novas técnicas, com os novos cortes de carne? Existe esse momento do assador bater um papo com o público para explicar? Como é que é isso? Eu acho que isso é o fato mais importante desse modelo de evento. Tá? A pessoa está ali, tem aquele contato direto com o assador. Então, né, você pega, são pessoas, são na sua maioria chefes de cozinha famosos, pessoas que estão ali nesse trade e conhecem muito daquilo. A maioria das pessoas vão para poder participar dessa história. Então, elas querem saber o que acontece, elas querem participar, elas querem conversar. E isso é legal, porque existe essa proximidade, né? Às vezes eu brinco, falei, gente, para de tirar foto, vamos trabalhar. Porque fica aquela coisa, o pessoal querendo tirar foto, é muito interessante. É uma energia muito grande, são eventos imperdíveis. Uma das grandes tradições do churrasco mundial é a americana ou texana, que utiliza a defumação como uma técnica de cocção. E eu vim conhecer melhor essa técnica aqui no Cole Barbecue. Gente, a Cole começou em 2017, né, que vocês estavam me contando, com essa proposta de trazer o churrasco americano, tipo americano, para Belo Horizonte. O que é esse churrasco, para começar? A Cole veio de uma inspiração bem americana, principalmente no estado do Texas, onde a gente esteve lá quase uma semana, visitando 35 casas, vendo como que era o perfil de sabor, vendo como que era o perfil de atendimento. E depois de um longo estudo também com os outros sócios, onde a gente pôde estudar um pouco como que seria a forma de preparo ideal, a gente chegou à conclusão que a gente queria ter um modelo desse aqui em Belo Horizonte. O churrasco americano, a gente fala americano, ou um churrasco defumado, basicamente no princípio do low and slow, que é baixa cocção, baixa temperatura por um longo período de tempo. Então, nossos cortes hoje, eles trabalham, a gente trabalha por mais de 15 horas, alguns por 4, 5, 6, 7. Então varia muito isso. A gente utiliza muito a defumação, que é a presença da lenha de macieira ou de outras lenhas frutíferas no preparo, e isso agrega sabor ao produto final. E Juninho, o que vocês têm no cardápio? Cara, a gente tem algumas opções bem interessantes, né? Como o brisket, que ele é o rei do churrasco, né? Rei do churrasco peito americano. bovino. Isso. Em alguns outros estados eles dão mais preferência para o porco. A gente tem a costelinha, a gente tem o pulled pork, que é o porco desfiado, né? E temos também corte de peru, que é a coxa de peru. Temos sanduíches, porções para compartilhar, um croquete que é feito de brisket, que é bem legal. Tudo feito nessa técnica defumada. Exatamente. Brisket, 15 horas defumando em lenha de macieira. Beef ribs, 15 horas também defumando. São preparos muito longos, né? Bastante. Então tem que programar bastante, senão acabou a comida. Acabou. Não é igual um steak de ancho ou de chorizo, né, que são cortes do contrafilé, que você coloca na grelha ali, em 10 minutinhos ele está pronto, né? A gente demanda de bastante tempo, de bastante paciência, técnica, estrutura, equipamento, para a gente conseguir ter um resultado legal no produto. Nos Estados Unidos, como você estava me falando, existe essa cultura de que acabou a comida, fecha as portas. É o famoso sold out nos Estados Unidos. Algumas casas aí, eu acho que como exemplo, aí tem o Franklin Barbecue, que é uma das mais famosas do mundo aí. O pessoal vai para a fila 3 horas da manhã para comer às 11 horas da manhã. Ficam 8 horas na fila para comer. Então lá, acabou. É só no dia seguinte mesmo que vai ter. Aqui já aconteceu isso? No início da operação, sim. Mas hoje a gente já adaptou para não ter. Então são adaptações que tem que ser feitas para que não ocorra. Hoje vocês vão ensinar pra gente um brisket, né? Isso. Mostrar pra gente como é que funciona. Vamos lá fazer? Vamos, bora. Para fazer o brisket defumado, a gente vai precisar de uma peça inteira de peito bovino com mais ou menos 3 quilos, tempero dry rub feito com 300 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de sal grosso e 50 gramas de pimenta do reino moída na hora. E, é claro, lenha e carvão para defumar.
Vamos lá, esse aqui é o brisket, né? Isso aí, esse é o brisket, é a ponta do peito bovino, né? Esse aqui é de um animal da raça Angus, tá? Angus Gold, então ele já tem uma certificação bem interessante aí de questão de qualidade de carne. Tá? A gente consegue observar aqui um marmoreio bem legal, aqui no outro lado também, né? Bastante marmorizado de gordura. Gordura entremeada na fibra, né? Isso mesmo. E é isso que concede sabor e suculência ao brisket, tá? Quem quiser comprar no açougue, chega lá e pede um peito bovino, uma peça inteira. Exatamente, a peça inteira do peito. E aí o rapaz vai ter. Provavelmente ele não vai ter da raça Angus. Então ele vai ter que tomar alguns outros cuidados. Eu não aconselho fazer o brisket que não seja de Angus. Ah, é? Tá? É. Porque a ausência de gordura marmorizada, ela causa... O resultado é uma carne bem seca. Então não é tão interessante quanto o Angus. Mas a gente consegue, né? Tem umas boutiques de carne que a gente já consegue. Consegue sim. Então essa limpeza que a gente faz, a intenção dela é que a gente tire essa camada de gordura externa para que a fumaça consiga penetrar melhor na carne. Entendi. Tá? E que também gere uma reação química que se chama Bark. Que depois, quando vocês verem a carne pronta, daqui 15 horas, né? Vocês vão conseguir identificar que a carne tem aparência de queimada, mas na verdade ela não está. Legal. O que é interessante também nesse processo da fumaça é que ela consegue dar o smoke ring, que a gente chama, que é o anel de fumaça. Então, quando a gente for partir, vocês vão ver exatamente essa parte mais rosada, que é exatamente essa reação da fumaça com a carne. E é uma questão mais rosada, então é bem comum, dá para se ver isso bem no resultado final. Todos os cortes, assim, praticamente. O smoke ring é bem legal. Até no hambúrguer a gente consegue dar um pouco do smoke ring. O smoke ring, na tradução literal, é anel de fumaça, né? Então é um anel que a fumaça causa na carne, né? Com reações químicas também. Então essa limpeza aí é só a gente tirar essa capa de gordura superficial. Exatamente. E esse é o prato que vocês vão fazer na churrascada, né? É isso aí. Na churrascada de 8/6, nós vamos estar lá fazendo o brisket. Smoked brisket. E vai ser tudo feito lá? Como é que vai ser? Tudo feito lá, tudo lá. A gente passa a madrugada no local do evento, né? Defumando, limpando as carnes, fazendo os acompanhamentos. E aí no horário já do evento já está tudo certinho. Depois feita a limpeza, a gente passa a ser a parte de temperar a carne, que a gente chama do dry rub, que é um tempero seco. Então é uma mistura de açúcar mascavo, sal grosso e pimenta do reino moída na hora. E aí a gente passa esse rub por toda a carne para exatamente também conceder sabor também ao longo do processo. Entendi, porque aqui ela tá sem nada, né? Sem nada, tempero, sem sabor nenhum. Esse dry rub que você falou, que é açúcar mascavo, pimenta do reino e sal grosso, ele serve para todos os tipos de carne que vocês preparam aqui? Como é que é? Não, a gente trabalha com dry rubs diferentes para cada tipo de carne. Então a gente tem um dry rub específico para frango, um dry rub específico para porco. E esse é o para boi? E esse é para boi. E aí tem outras técnicas também para alguns outros cortes. Alguns a gente faz alguns tipos de injeções, outros de cura, salmoura. Então cada tipo de corte tem sua especificidade. Agora tá limpo já, né? Isso. A peça tá toda limpa. E Tá o próximo passo? Passar o rub. Isso aí. Temperar e mandar para o pit smoker ou a churrasqueira ou forno, nós vamos falar um pouquinho. E o que é legal aqui, só falando um pouco daquela cor que o Juninho falou mais cedo do Bark, é muito em razão disso. Você vê que a carne tá mais escura. Então essa reação com a fumaça e com a temperatura vai dar essa aparência, né? Dá uma caramelização também. de escura, né? Escura. Então assim, agora vamos colocar no pit, esperar, abastecer com lenha e aí a gente vai depois pro próximo passo. Daqui umas 15 horinhas a gente tá mostrando para vocês o resultado final. A lenha, ela influencia diretamente no sabor, né? E ela também pode influenciar diretamente no sabor ruim, né? Se você usar uma lenha que não é aconselhável, como uma lenha de eucalipto, né? Uma lenha que tem muita resina, ela não vai dar um sabor legal na carne, né? E também é tóxico. Depois coloca no forno e embalar, igual a gente fez agora,
não necessariamente precisa continuar abastecendo com os chips de lenha. Só manter a temperatura do forno na mesma temperatura e retira os chips de lenha, porque aí ele vai só fazer o processo dentro do papel De alumínio. cocção. É porque depois que você colocou no papel alumínio, ele não tem mais defumação, né? É somente cocção. É verdade. Então, vedou, né? Já vedou e exatamente. agora é só o processo o resto de cozimento da carne, Então para chegar na agora temperatura ideal. demora mais 7 horas, mas vocês deixaram já um preparado. Já deixamos um Deixou preparado. preparado para vocês verem um pouco do corte, como é que é feito, como é que é o resultado final. É bem legal a gente perceber, né, que o peito, né, consegue dar essa suculência toda, né, demonstrar isso tudo. Dá pra ver, né, o anel de fumaça? O anel de que vocês fumaça, disseram. esse rosado em volta da carne aqui. Existe um teste que a gente faz, que é segurar a carne no dedo, né? Assim, se ela tombou, se ela comportou dessa forma, ela está no ponto correto. Se ela desmanchou, ela não tá, ela já passou do ponto. E se ela ficou assim, ela ainda não está pronta, tá? E vamos comer, né? Vamos experimentar. Importante que esse brisket também deu uma descansada, né? Deu uma descansada, a gente deixou ele descansar 40 minutos. E é para comer com a mão mesmo. Isso aí é para, não é para ter vergonha de pegar com a mão e comer, não. É muito suculento, né? É muito bom, fica muito macio. Não? Mesmo depois de tanto tempo, né?